Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Pelas boas vibrações. Estamos aqui de volta, né? Graças a Deus. Um pouquinho a voz, um pouquinho ainda um pouquinho sentida, mas já bem melhor, né? Então vamos lá, né, pessoal? Estamos na hora. Vamos começar com uma prece, né? Para prepararmos nosso ambiente. E vamos então todos juntos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos entrelaçados, numa única vibração direcionada ao nosso Mestre Jesus, dispensador das nossas necessidades no planeta Terra, envolvendo as nossas vidas com o seu abraço amoroso, carinhoso, paternal, com que nos trata a todos como filhos do seu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela paz que usufruímos nestes momentos em que nos unimos em oração, para juntos aprendermos contigo, para juntos entrelaçarmos conceitos e sentimentos, ajustando-os fraternalmente, de modo que nós saibamos conviver, amar, servir e aprender. Abençoa, Senhor, este momento. Abençoa todos os lares que estão conectados a nós, todos os encarnados e desencarnados, todos que estão em sofrimento, todos que estão aflitos, angustiados, deprimidos, que possam encontrar a alegria, possam encontrar a esperança, possam encontrar o alívio, o reconforto, possa encontrar a paz interior com que tu nos envolves neste momento, com que a espiritualidade nos agracia neste momento, trazendo as forças do alto a se derramarem sobre todos nós, qual bálsamo consolador para as nossas feridas do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, o nosso estudo e dá-nos a condição de compreender, de assimilar, de reter em nossa memória espiritual para todo sempre cada conceito positivo aqui emitido e que nós possamos ampliar a nossa visão sobre a verdade, para que a verdade cresça em nós e para que nós possamos discernir com acerto e segurança. Obrigado por tudo, que a luz do teu amor envolva os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né? Vamos começar. Estamos já 24, né? 8 horas e 4 minutos. Estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. E aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de Campina Grande. Nós realizamos todos os dias, né? Estudo da doutrina espírita. Sempre uma visão mais terapêutica, né? Aproveitando o conhecimento espírita para melhorarmos das nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Na segunda nós temos o Livro dos Espíritos, às 20 horas, na terça os Mensageiros, às 20 horas, na quarta-feira o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã, quinta-feira Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas, e na sexta-feira o livro Missionários da Luz, também às 20 horas. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec,
ainda conversando sobre o bem e o mal. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, das leis morais. Estamos estudando as leis morais. Capítulo 1 da lei divina ou natural, e o item é o bem e o mal. Tá? Vamos dar sequência na pergunta 644, que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam. É um estudo interativo, todos podem perguntar, podem acrescentar, tá? Podem participar na área de texto e nós vamos tentando interagir com vocês aí na medida que vamos caminhando com o estudo. Então, pergunta 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Nós já fizemos uma pergunta parecida com essa, vocês podem achar que está repetida, mas ela não está repetida não, tá? Mas é parecida com essa, né? Então, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Né? Estamos falando do bem e do mal. Então, Allan Kardec está questionando, né? Já que a gente está falando do bem e do mal, fazer o bem ou fazer o mal, e das responsabilidades que nós temos fazendo um ou fazendo o outro, né? O bem ou o mal, nós assumimos uma responsabilidade, principalmente conforme o nosso despertar da consciência, né? Quanto mais despertos, mais conscientes nós somos, mais responsáveis nós nos tornamos pelas nossas ações, né? Então, para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Então, aquela situação, se a gente é colocado no meio mais propenso, vamos dizer assim, a entrada no crime, a entrada no vício, numa família que tem pendores para determinado vício ou para determinadas atitudes com relação ao dinheiro, pegar coisas alheias, vamos supor, né? Não é mais fácil, não é a causa, o simples fato da pessoa estar ali, colocada ali naquela família, naquele meio, não é a causa primária aí, a causa primeira e talvez mais importante de muitos vícios e crimes, o fato da pessoa ser colocada ali naquele ambiente. Não é? O que vocês acham? É uma pergunta boa, né? Que Allan Kardec fez, e sempre atual, né? Sempre atual. Essa atualíssima. Em todas as épocas da humanidade, essa questão aqui é atual, né? Em qualquer época, a gente pode fazer esse questionamento aqui, né? Allan Kardec foi muito feliz, né? A Joana Carneiro, acho que pode influenciar, mas depende exclusivamente do próprio ser humano, das vibrações na qual ele se encontra. Certo. Vamos ver aqui. Obrigado pelas orações de todos, tá? Que eu passei uns dias aí de molho, né? Passei meio adoentado. E muito obrigado pelo carinho de vocês. É sempre muito sensível aí a ajuda de vocês, tá? Eu agradeço muito. E aí, o que vocês acham? A Rosanês precisa ter muito, muito bom senso para lidar com certas situações, né, Rosanês? Thaís, sim, mas por livre escolha como prova para a sua evolução. Que ele seria colocado em determinado local, né? Como uma prova, né? O Andrade, o meio influencia muito, mas não determina. Eu estou lendo os comentários das pessoas aqui, tá, pessoal? Não é que são opiniões determinantes, assim, né? Que a gente está lendo a opinião de cada um. Todos podemos questionar e emitir as nossas opiniões, né?
já o Guedes, sim, mas muitas vezes ele nasce naquele meio para servir de exemplo e não se deixar influenciar. É um outro pensamento interessante, né? Vamos ver a resposta então, né? Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Isso aqui é muito debatido, né? Pelos filósofos e sociólogos, né? Isso aqui é causa de muito pensamento aí, muito estudo, né? Sim, os espíritos começam afirmando, sim. Sim, tá certo. É a causa primária, de muitos crimes e como fala, vícios, né? Vícios e crimes, né? Sim. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Pelo menos espíritos mais esclarecidos, né? Espíritos que escolhem determinadas provas e querem se sobrepor a elas, querem demonstrar firmeza de caráter, né? Disciplina e vencerem a si mesmos, às vezes até o seu passado, né? Às vezes trazem pendores, mas querem se sujeitar a essa prova, né? Lógico que muitos são atraídos para esses ambientes porque foram atraídos e atraíram, né? Se sintonizaram com pessoas, com famílias, com ambientes aos quais atraíram e foram atraídos por sintonia natural de pendores, de gostos, né? Então, logicamente, como a gente vai estudando, vai lendo e vai entendendo nas obras espíritas, né? Muito dessa proximidade com determinadas pessoas que parecem nos arrastar a situações ruins, são pessoas frequentemente que no passado nós as arrastamos a situações ruins. Tá? Então vamos pensar, né? Você tem um pai de família que induz os filhos, vamos supor, à criminalidade. Então é um meio, a educação é o exemplo que influencia, até impõe comportamentos nessa área, vamos supor, né? Porque tem que ajudar também, tem que colaborar tal, e induz a pessoa a uma atitude criminosa, né? No futuro, ele que criou uma pessoa criminosa, ele que influenciou a pessoa para entrar nessa vida, numa outra encarnação ele pode ver como filho dessa pessoa, que ele moldou, né? O caráter dessa forma, que ele orientou dessa forma, e agora ele colhe o resultado disso. Alexandre, mas vai ser assim então? Um vai ensinar o outro, e o outro vai ensinar o outro, um vai ensinar o outro, e o outro vai ensinar um, e vai ficar nesse ciclo aí? Muitas vezes ficam por longos períodos. Muitas vezes ficamos, né? E não só na área da criminalidade, né? Não só na área da criminalidade, tá? Em vários campos do desregramento, vamos dizer assim, né? Em todos os campos do desregramento, você pode ter, né, que você influencia pessoas e depois sofre a influência delas. Só que ainda assim, nós temos sempre o livre-arbítrio. E ainda assim, nós temos a oportunidade de nos testar.
e de fazer algo diferente. Porque se assim fosse também, tão determinante assim, que você está preso a um ciclo e você não pode sair desse ciclo, você não teria pessoas boas saindo também de ambientes difíceis. E você encontra pessoas boas saindo de ambientes bem difíceis, certo? Tá? Então não vai ser uma regra infalível que você vai ser colocado num ambiente que seja um ambiente complicado nesse sentido e que você vai sair exatamente como as pessoas desse ambiente. Dependendo da pessoa, ela pode ver, ela pode entender como não agir. Quantas pessoas eu já conversei? Alexandre, meu pai bebia, meu pai fazia, né? Fazia a gente passar vergonha, fazia o escarcéu em casa, batia e tal. Eu aprendi a nunca beber, eu aprendi a nunca agredir, eu aprendi a nunca me deixar envolver pelos vícios. Olha que beleza. Talvez fosse essa a lição que a vida quisesse dar a essa pessoa. Talvez fosse essa prova mesmo, né? Até para fortalecer para ver o que não fazer. Tem aqueles que vão se tornar agressivos também, que vão beber muito também. Tem. Entendeu? Vai ser o uso do livre-arbítrio, né, José Francisco? Exatamente. Entendeu? Vai ser o uso do livre-arbítrio. Nós podemos tirar uma boa lição, podemos tirar um bom aprendizado, ou podemos tirar um mau aprendizado. Tá? Será sempre uma prova, será sempre um teste. E aí nós vamos aferindo, nós vamos avaliando como nós estamos em termos de aprendizado, em termos de força para vencer as dificuldades do ambiente. Porque o tempo todo nós sofremos pressões do ambiente para nos envolvermos com as piores coisas ou para nos envolvermos com as melhores coisas, não é? O tempo todo a gente está sofrendo pressões, estímulos, o tempo todo. A gente está sendo bombardeado com estímulos para ir para um caminho inferior ou ir para um caminho superior. Se fosse assim, todo mundo também só ia para o caminho inferior. Mas você tem pessoas que vão para o caminho superior. Por exemplo, essa época de transição, que é uma época de muita pressão para o negativo, isso exige muita força para você se manter no caminho correto. Só que aí também nós vamos nos fortalecendo muito se a gente consegue se manter no caminho correto. Porque tudo vai ficando mais fácil de levar para o caminho torto, né? Mas quanto mais você é testado, mais você vai ficando forte e vai passando por essa prova. Não é à toa que a gente está reencarnado nessa época de transição, tá? Não é a facilidade que faz o instrumento bom. O instrumento bom, ele é criado na forja, né? O fogo ali, tá? Até o espírito amigo falava tempo atrás, né? O bom instrumento, ele é forjado sob altas temperaturas, entendeu? É assim que a gente vai demonstrando a nossa força interior, que todos nós temos, né? Nós vamos sendo testados, tá? Então, quando nós temos um pouco mais de consciência, né, a gente vai pedindo até certas provas, até para ajudar o grupo social. Vamos pensar assim, olha, eu tenho familiares que estão reencarnados e estão muito envoltos em situações muito tristes, situações muito prejudiciais, e eu quero mergulhar ali, eu quero ir nessa família, eu quero ajudar a levantar esse pessoal aí. Eu vou pegar isso como uma prova, vou pegar isso como um teste, uma missão. Eu vou mergulhar e eu quero dar um exemplo diferente. Quero chamar esse pessoal para uma vivência diferente. Aí de repente nasce lá no meio da maior dificuldade, nasce alguém diferente.
que acaba tocando os familiares, acaba, né, sofre bullying, né? Sofre bullying desde cedo, né? Porque é o diferente, é a ovelha negra, é a ovelha negra da família, né? Poderia, né? É aquela pessoa diferente que não, que sai do padrão ali, né? Mas que vai chamando a atenção para uma vivência diferente. E ao longo de toda uma vida, vai trabalhando silenciosamente, vai trabalhando o coração daqueles entes amados, através do exemplo, através do próprio sofrimento, através, né, dos seus comportamentos, né? A Simone, eu mesma. É, Simone, é por aí, né? Ai, ai. Então, é isso, pessoal. Né? São as provas que todos nós podemos, né, pedir, né, se acharmos que estamos prontos para elas, né? Talvez muitos de vocês estejam vivendo isso hoje, né? A Simone se identificou e talvez muitos se identifiquem. Alexandre, parece que ele está falando de mim, viu? Né? Porque é muita gente que está sempre reencarnando e pedindo para ajudar seus familiares, né? Seus vínculos do passado, do presente, né? Certo? Vamos para a próxima pergunta então, né? Quando o homem se acha, de certo, a pergunta 645 que Kardec fez, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ali, outra pergunta muito interessante de Kardec, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, tudo leva ao vício, né? Aquela atmosfera, aquele ambiente que o vício é exaltado como uma coisa muito boa, muito normal, muito desejável. Vício de vários tipos, tá? O mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Já não é fatal que a pessoa vai mergulhar no vício também? Se ele foi colocado no meio, numa atmosfera de vício, não é fatal que ele vai também se envolver? Não é? A Gilda, sim, né? A Rose vai, não é fatal. Não é fatal. A Simone, acho que não. A Mari, ótima pergunta. Ai, ai. Quando o homem se acha, você, peraí, vamos lembrar o que a gente está falando até agora. Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta, tá, pessoal? Então vamos relembrar aí os conceitos trabalhados, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Se ele está em tudo, leva para isso. Tudo, todo mundo acha que a pessoa vai também na mesma toada do resto da família, ou dos amigos, ou do ambiente onde ele está, né? Estamos em 301 pessoas aqui. Boa noite a todos, pessoal. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Estudando o Livro dos Espíritos aqui. Né? Não é um arrastamento, não vai ser um arrastamento quase irresistível. Esse quase aí tem uma pegadinha aí, né? Vamos ver aqui, tá? Arrastamento, aí os espíritos responderam. Arrastamento, sim. Quer dizer, há uma certa força, um certo arrastamento, sim. Irresistível, não. Aí que está o quase, né? Realmente, é quase. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício,
com grandes virtudes, às vezes, deparas. É o que a gente estava falando agora há pouco. Às vezes, no meio da confusão ali, você vê uma pessoa diferente. Você vê uma pessoa que não se identifica com aquele ambiente. Porque ela demonstra conquistas mais sedimentadas no bem. Ah, Alexandre, mas aí então tem a questão evolutiva. Então, exatamente. Né? Então, quanto mais evoluído eu sou, menos eu vou sofrer o impacto do ambiente. Por isso que Jesus falou, aquele que tem mais se dará. E aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Né? Porque assim, as conquistas, vamos dizer assim, elas vão se somando conforme a gente vai tendo boa vontade, conforme a gente vai sedimentando as conquistas evolutivas, nós vamos tendo mais condição de nos sobrepor às investidas do mal. Ah, Alexandre, mas então quem está mais evoluído fica melhor. Exatamente, por isso que nós temos que evoluir. Porque evoluindo nós teremos mais condição de nos sobrepormos aos arrastamentos do mal. Tudo na evolução vai nos chamando para ascendermos, né? Para evoluirmos. Tudo na vida vai nos impulsionando para a evolução, né? Esse é o objetivo da existência, né? Evoluirmos, né? Certo? Por isso que mesmo na atmosfera do vício, né? E mesmo às vezes com pessoas que chegam até a se envolver com o vício durante um tempo, podem, de passar daquele tempo, demonstrar grandes virtudes. Pode até ser que aquele ser mais preparado, ou que tenha potenciais muito bons, pode até ser que ele se envolva, assim, um pouco com o ambiente. Pode ser que ele viva também um pouco desse ambiente. Ou até muito. Mas ele chega um momento onde ele começa a virar a chavinha lá, ele começa a tomar consciência e de repente ele começa a mostrar o valor que ele tem. Ele percebe onde que ele está entrando e ele sabe que não é o que ele quer. Né? Não acontece isso também? Né? Muita gente entra em programas de reabilitação, entra em programas de programas culturais, artísticos, e começa a sair fora daquele âmbito de criminalidade, de viciação. E aí começa a surgir também todo um potencial de luz, toda uma capacidade que ninguém imaginava. Entendeu? E que estava ali. E às vezes a gente passa, principalmente a adolescência, você está muito propenso às questões do grupo, à insegurança, busca de aceitação, né? Busca de ser parecido com os outros, para ser aceito, né? Para sentir uma autoestima melhor e tal, você acaba fazendo coisas às vezes que não tem a ver com a tua essência, não tem a ver com o teu eu profundo, com o teu propósito. É apenas uma couraça ali, é apenas um papel que você está vivendo momentaneamente, mas conforme a pessoa vai entrando uma maturidade maior, né? Até um amadurecimento orgânico, vai percebendo a realidade da vida, vai relembrando o passado, relembrando até os propósitos dessa encarnação, inconscientemente, né? Ele começa a despertar. E começa a ver, começa a cair na real e ver que há outros caminhos muito melhores, né? Vocês estão colocando vários exemplos aí de superação, né? De libertação de vícios, aí vocês estão falando aí do álcool, do cigarro, né? Um monte de coisas aí. É exatamente isso, tá? Então vejam que é algo do nosso dia a dia, né?
de qualquer um de nós, de certos momentos que a gente tenha vivido, até sob influência espiritual. Eu não estou te dando responsabilidade nossa. Estou dizendo que tem momentos que as nossas tendências afloram e até as influências se aproveitam, estimulam, né? E até a gente fica meio obsediado mesmo durante um tempo, aí depois ajuda de pai, mãe, ajuda de avô, avó, irmão, amigos, pessoal da igreja, pessoal do templo, da casa espírita, né? Grupos de ajuda e acabam ajudando e a gente acaba saindo de situações mais difíceis, né? E aí consegue, com o tempo, desenvolver os potenciais que traz dentro de si, a programação que tinha, né? Familiar, educacional, profissional, social, religiosa, mediúnica, né? Aí tem para todas as necessidades e programações aí, né? Então, arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Então, às vezes pode até acontecer dele se envolver e depois mostrar a força do seu caráter, a nobreza das suas conquistas já realizadas, porque nada se perde, né? Nem do mal que a gente fez, nem do bem, nada se perde, né? Tudo se transforma aí para melhor, né? Certo? Temos tempo ainda, né? Pergunta 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então você tem a prática do bem, você tem graus diferentes de méritos por ter praticado aquilo, ou você tem uma coisa mais absoluta. Praticou bem, pronto, ponto final. Né? Do mesmo jeito que o mal, né? O mal a gente viu que tem. O mal é sempre o mal, né? Mas tem conforme o nível de consciência, você tem um nível de responsabilidade maior ou menor sobre o mal que foi feito. Né? Então, no bem. O bem está subordinado a determinadas condições de mérito, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Não é? Tem diferentes graus do mérito que resulta da prática do bem? Vamos ver a resposta. Não é? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Interessante, né? A gente está com uma certa mentalidade, eles vêm com uma coisa toda diferente, né? Então, o mérito do bem, e muito mais próximo a nós, assim, né? Muito mais viável para nós, né? Por quê? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Isso quer dizer o quê? Que é o óbolo da viúva, né? Quanto mais dificuldade você tem para fazer determinada coisa, porque aquilo te custa muito, mas você vai e faz, maior mérito. Isso é bom porque quando a gente está ainda bem, precisando muito, a gente sente maior dificuldade para buscar o bem, né? A gente sente maior dificuldade, mas veja que o mérito é maior.
Quando a gente se esforça. Olha só o mérito do esforço. Por isso que a gente vê os amigos espirituais dando muita atenção a quem se esforça. Tratando com muito desvelo, muito carinho. Eles fazem isso com todos, mas em especial a gente percebe com a pessoa que se esforça. Ela está com uma dificuldade tremenda, está numa situação bem complicada, mas está se esforçando. E aí eu percebo, conversando com os espíritos amigos, que para eles faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, pessoal, que a gente vê uma coisa interessante. Às vezes um problema menor se torna um problema maior porque a pessoa não se esforça muito para vencer aquele problema menor. Às vezes aquele problema menor ele fica quase intransponível porque a pessoa não se resolve a mudar. E às vezes um problema maior, mas com esforço, com dedicação, com busca, com vontade real de mudar, às vezes ele consegue mudar muito mais rapidamente. Até eu percebo isso, né? Até no consultório, no centro, a gente vê que o problema não é o tamanho do problema. O problema é o tamanho da vontade de sair do problema. A grande questão não é o tamanho do problema. A grande questão é o tamanho da vontade de sair do problema. Vocês entenderam? Porque você pode ter um problema grande, você pode ter uma dificuldade grande, mas a vontade é grande também. O empenho é grande. Entendeu? Então aí a ajuda é maravilhosa e a própria pessoa se ajuda muito. Ela se agarra a tudo que ela tem para se agarrar. E às vezes a pessoa que não está nem com tanto problema, mas né, está com algumas dificuldades que ela podia melhorar, mas aí ela afrouxa e vai levando em banho-maria e vai cozinhando aquilo a vida inteira. E às vezes a pessoa que está com muito problema, é que nem Maria de Magdala, estava, né, cheia de espírito, diz que tinha 7 espíritos em torno dela. 7 espíritos está até pouco, eu acho que a gente está com muito mais aí, né? A gente não sabe, né? Mas assim, né? E foi um grande esforço, né? Paulo de Tarso, né? Que a gente sempre cita também, né? Tava com muita dificuldade, mas foi uma grande virada também. Foi esforço, né? É o querer, né, Roberto? Exatamente, o querer. Entendeu? Então, olha só, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Porque quanto mais você se esforça, é que nem a gente fala, né? Eu falo assim, é bom meditar. Eu falo, mas não consigo meditar, Alexandre, não consigo meditar. Como se não conseguir fosse um atestado de impossibilidade, né? Como se a gente ter dificuldade em meditar fosse um atestado de impossibilidade, né? Aí até eu brinco assim, quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade, né? E aí a gente poderia acrescentar, maior é o mérito, inclusive. Eu não consigo orar, pelo amor de Deus, não consigo orar. Né? Quanto mais dificuldade de orar, maior a necessidade de orar. E também maior o mérito. Quando você consegue, começa pegando uma oração lida. Se você não está conseguindo se concentrar para orar mentalmente, pega uma oração num papelzinho. Né? Pega uma oração lida, daquelas que passam na internet, né? Naqueles posts, e vai ali orando, vai lendo e vai orando ali, com aquele sentimento de reverência, né? De fé que a gente vai cultivando, e vai melhorando, a situação vai melhorando, vai passando. Entendeu? Vamos de gota a gota, que o oceano é feito de gotas, né, pessoal? Se está muito difícil, vai no pouquinho, mas vai.
Um pouquinho em pouquinho cada dia. Se concentra em frases positivas. Olha, eu já não estou conseguindo pensar positivo. Então pega lá, todo dia, pega algumas frases lá, repita aquilo. Entendeu? Se você não está conseguindo sozinho fazer isso, pega lá e vai lendo e vai tentando repetir aquilo, aquelas frases positivas. E gota a gota você vai sentindo a mudança. Gota a gota você vai sentindo a transformação. Entendeu? Tudo pode melhorar. Tudo vai melhorar. Tudo já está melhorando se a gente está se esforçando, né? É uma conquista, tá? Isso, pega a prece de Cáritas, né, Andréia? Ou qualquer outra prece que a pessoa goste, tá? Tem muitas possibilidades, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. É lógico que a gente manter a prática do bem, quando a gente começa a ter rotinas boas, só um pouquinho, pessoal. Ok. Quando a gente começa a ter rotinas boas, é lógico que aquilo vai tendo um custo diferente para a gente, porque você foi mudando, você foi transformando sua vida em rotinas positivas. Lógico que tem mérito em você manter constância. Aliás, é super importante, né? A gente manter a constância no bem é o que nos mantém no bem, né? É a constância no bem, tá? Então é extremamente importante, né? Tem o seu mérito, sim, lógico, né? Mas o que os espíritos querem dizer é que aquilo passa a ser feito de uma forma natural, que não exige tanto da gente. Aqui eles estão dando uma força para o pessoal que está mais na pendura, né? Eles estão dando uma força, né? Eles estão dando uma força, estão motivando o pessoal que está mais com mais dificuldade, né? O pessoal vai ter mais mérito se esforçar mais, né? Porque no começo, até engrenar, até a coisa pegar, até você conseguir fazer o evangelho no lar, por exemplo, né? Pode ser mais difícil, porque até você conseguir estabelecer a rotina, né? A família se acostumar e tudo mais, né? Então a gente sabe como é que é, né? A hora que você vai chamar para o evangelho, estava na hora do programa da TV ou na internet, do joguinho, não sei o quê, né? Aí surge um monte de dificuldade, né? Então não é que não tem mérito em fazer, né? Seguir as rotinas e tal. Tem o mérito de continuar fazendo bem, né? Mas quem está começando a se estruturar tem muita coisa boa, muito mérito nesse esforço de estruturação, né? Aí continuando a resposta. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. É interessante, é bem o que eu tinha falado aqui do óbolo da viúva, né? Que é essa lição daquilo que tem um valor, que vem realmente da intenção boa, né? Da intenção de auxílio, né? Da intenção de melhora, de transformação, né? Então isso tem um grande mérito. Mesmo quando a gente está na maior dificuldade, mas mesmo na maior dificuldade, a gente dá nossa cota de contribuição. E isso é muito bem visto pelos bons espíritos, né? Às vezes a pessoa vai na casa espírita ou não, né? Mas ela participa, ela ajuda de trabalhos e ela está numa situação bastante difícil e que nós nem sabemos, mas ela faz de modo silencioso, ela luta contra as dificuldades, vence as dificuldades e está ali ajudando, participando, e ninguém sabe dos infortúnios ocultos que ela está vivendo,
Ninguém sabe dos dramas ocultos que ela vive dentro de si. Entendeu? Pode ser vocês aqui estudando com a gente, que ninguém sabe o preço que tem para vocês estarem aqui com a gente nesse momento. Né? Só ver o seu nome aparecer ali e você participar e dar boa noite a todos com alegria, com bom ânimo, mas não sabe o quanto custou para você estar aqui. Quantas dificuldades você teve que vencer ao longo do seu dia e o espaço que você teve que criar na sua família aí para você, para o pessoal deixar você entrar no estudo aqui. Tem essa, né? Para o pessoal deixar você ter um minuto de paz aqui. Não é assim? Eu sei que muitos de vocês vivem isso. Eu sei exatamente. Muitos de vocês vivem isso aí. Né? E entram aí, entram com todo bom ânimo, e ajudam, e participam, e acolhem os outros que estão aí, e dão o maior exemplo de uma forma silenciosa. Né? E ninguém sabe, às vezes, o que você está passando, as dores que você está vivendo, e o quanto custou para você estar aqui. Mas eu digo para você que vale muito, 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 que a espiritualidade está vendo. Ninguém pode ser que ninguém saiba, mas a espiritualidade sabe do teu esforço. O teu espírito protetor sabe do teu esforço. Entendeu? Aqueles que estão ajudando aqui o trabalho sabem. E pode ter certeza que olham para você com todo orgulho, sim, com todo orgulho, com toda satisfação. Melhor, né? Fala orgulho já fica uma coisa ruim, né? Mas olham com toda alegria, com toda satisfação, o seu empenho em fazer o bem, em continuar buscando o bem. Entendeu? Eu digo para você que você é uma pessoa vitoriosa. Está sendo vitoriosa, vitorioso, vitoriosa. Entendeu? Continue assim, continue firme, entendeu? Continue firme. Tá? Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, né? 8 horas, temos 15 minutos ainda, né? Temos uns 10 minutinhos ainda. Aí para terminar aqui, não, já terminou aqui, né? Aí, vamos ver se dá para terminar assim. Vamos ver se a gente termina. Porque tem um tópico aqui que é a divisão da lei natural. Que aí termina esse capítulo, inclusive. Da lei divina natural. Tem duas questões. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui rapidinho. Pergunta 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Pergunta de Kardec, né? Mais uma pergunta importante envolvendo Jesus, né? Você vê, Kardec fez algumas questões associando a Jesus, querendo entender se... E os espíritos disseram, né? Que Jesus é nosso modelo e guia, né? Então, muito importante, né? Então, interessa muito pra gente. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? A lei de Deus, a lei divina ou natural. Esse primeiro capítulo, né? A lei divina ou natural, que está em toda a natureza, está em tudo que foi criado, né? Ela se acha toda contida no preceito de amor ao próximo ensinado por Jesus? Vamos ver, né? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Então, certamente, né? A lei divina ou natural, ela está toda na lei, né? Na lei de amor, nos preceitos que Jesus ensinou. Lógico que Jesus falou, né? Ele falou assim, eu vou orar ao meu Pai, ele vai vos enviar
um outro Consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, que estará sempre convosco, porque estará em vós. O Consolador prometido, enviado por meu Pai, vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, veja bem, lembrar tudo que Jesus ensinou moralmente e nos ensinar todas as coisas, abrindo horizontes para o nosso espírito, para o nosso entendimento. O Espiritismo tem feito isso, mostrando as leis divinas, unindo ciência e religião, fé e razão, né? Então, é bem o Consolador prometido por Jesus, né? Lógico que a lei divina natural, ela é expressa em todo o universo. Ela é expressa no microcosmo, no macrocosmo, entendeu? Então, nós estamos todos mergulhados na substância divina. Tá? Então, o amor divino nos perpassa o tempo todo. Então, esse amor divino que Jesus nos demonstrou, é o amor que inunda todo o universo, né? No qual nós estamos mergulhados, né? Então, sempre quando a gente estuda, tudo que a gente estuda, cientificamente, tudo que a gente estuda nas faculdades ou nos templos ou em qualquer ambiente, nós estamos estudando as leis divinas expressas em tudo e em todos. Nada do que é aprendido está fora do conhecimento divino. Por isso que o Espiritismo não vai contra a ciência, né? A ciência vai ter condição de ir contra o Espiritismo, porque nós estamos falando da busca da verdade. A ciência está buscando a verdade, o Espiritismo também. Nós estamos caminhando para o mesmo ponto, né? Ok. Muito bem, vamos lá, né? Acho que tem um pedacinho ainda para terminar. Pera, deixa eu ver aqui. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Quer dizer, a gente precisa, essa lei divina, esses preceitos de Jesus, morais, isso tudo precisa estar fresco na nossa memória, na nossa palavra, na nossa atitude, precisa estar presente na nossa educação, precisa estar presente na nossa sociedade, entendeu? Precisa se mostrar a aplicação disso tudo, a aplicação prática do bem, porque senão vai deixar de ser feito, né? Se não for mostrado a relação da saúde com o bem, com a vivência do bem, né? Se não ficar demonstrado isso, pesquisado, comprovado, demonstrado, aplicado, praticado, né? As pessoas não vão entender, entendeu? A relação que existe entre Jesus e a saúde, entre o equilíbrio espiritual e a saúde, né? A aplicação da fé, exatamente. Tá? Então, Jesus ensinou conceitos importantíssimos, o Espiritismo vem trabalhando esses conceitos, né? Junto com o pensamento científico, filosófico, e precisa isso tudo ficar muito mastigado dentro de nós, digerido dentro de nós, para nós entendermos a importância prática de tudo isso, né? E a importância futura de tudo isso também para os destinos de cada um de nós, né? E para terminar essa pergunta, né? Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. É o que eu estava dizendo, né? Então, Jesus, ele demonstrou mais as questões morais. É isso que os espíritos estão respondendo a Kardec.
A lei natural, ela abrange todas as circunstâncias. Jesus não falou de física, não falou de química. Ele demonstrou certas modificações da matéria, né, de peso. Ele fez algumas demonstrações, mas tem muita coisa a ser pesquisada, estudada, conhecida, né? Da lei divina expressa em toda a vida que existe. Então ele mostrou uma coisa importantíssima, né? E mais importante, que é a parte moral. É a mais importante de todas, né? Só que nós temos que entender toda a lei, né, de uma forma bem completa. Tá? Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, cabe a nós, né, entendermos, que eu estava dizendo, mastigarmos isso, entendermos o caso a caso, né? Entendermos, estudarmos o caso a caso, aprendemos nuances da lei divina. O André Luiz, por exemplo, faz muito isso. Nos traz muitos casos, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais nuances, detalhes da lei, né? Que vai dando uma visão moral, né? Desenvolvendo o pensamento do Cristo. Mas como isso se aplica à reencarnação, como isso se aplica à lei de causa e efeito, na prática, como é que funcionam as relações parentais, como a gente estava dizendo aqui, né? Nascer nesse ou naquele ambiente. Então, para tudo isso é preciso desenvolver o nosso conhecimento, né? Para que a interpretação nossa da vida seja uma interpretação cada vez mais fidedigna, correta, né? Aí, para terminar, pessoal, vamos terminar esse tópico aqui, né? Tá? Aí a gente acaba, é rapidinho. Pergunta 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Que foi a divisão, que foi o estudo das leis morais que Kardec fez. Então ele mostrou para os espíritos, falou, o que vocês pensam dessa divisão da lei natural, da lei divina ao natural, dividida em 10 partes. Lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, amor, justiça e caridade. Justiça, amor e caridade. O que vocês pensam? Falou para os espíritos, né? Aí os espíritos responderam, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a lei de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então vocês fizeram essa comparação com a lei de Moisés. O que vocês fizeram é a divisão como a lei de Moisés, que abrange todas as partes, né? Todas as circunstâncias da vida. O que é essencial, né? Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, olha, a classificação é boa, porque ela é bastante abrangente. Estão dizendo para Kardec, tá? É por aí, porque ela é bastante abrangente. É uma classificação boa. Mas, desde que você não tome essa classificação como algo absoluto, inquestionável, que não pode ter outras classificações, que, né, desde que você não tenha qualquer coisa de absoluta,
como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Por quê? Porque outras pessoas podem fazer outros tipos de classificação dependendo do prisma que observem as questões, que você observou de um jeito, mas os outros podem observar de outras maneiras. Você vê o bom senso dos espíritos, né? Veja o bom senso, para que a gente também não se feche em demasia, achando que aquilo é aquilo, fechou então, o que Kardec falou, aquelas 10 leis e pronto, acabou. E não tem discussão. Não, não é assim. Eles mesmos falam, ó, desde que você não pegue isso como uma coisa absoluta. Porque outras pessoas podem ter outras visões e podem classificar olhando de outro prisma. Tá? Então eles sempre deixam aberta a porta a questionamentos, né? A outras visões. Isso é muito importante, pessoal. Aí, para terminar, o último ponto aqui, né? A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Qual que é mais importante aqui? A lei de justiça, amor e caridade. Então, os espíritos disseram, destacaram essa última como a mais importante. Por isso que o que Jesus trouxe foi muito importante. Ele falou do mais importante. Porque todo o resto seria mais fácil. Então ele falou e foi direto ao ponto. Jesus, ele trouxe toda base moral para nós, porque ele sabia que o resto a gente dava mais conta, mas essa parte a gente ia ter dificuldade. Então, a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Os espíritos disseram aqui que é a mais importante. Tá? Por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Entendeu? Ela permeia todas as outras, né? Resume evolutivamente, né? O progresso que a gente consiga nas outras, ele vai precisar estar sintetizado ali numa atitude moral perante a vida, de amor, né? De justiça, de caridade, né? Senão é apenas conhecimento e não evolução real, não sabedoria, né? Certo? Ok, pessoal, finalizamos por hoje então. Finalizamos esse tópico de visão da lei natural e finalizamos esse capítulo também da lei divina ou natural, tá? Aí semana que vem a gente já começa um capítulo novo aí, tá bom? Então, muito bem. Vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos agradecer toda a ajuda recebida, as energias positivas que recaem sobre nós neste momento, nos envolvendo, o sistema nervoso, nos envolvendo todos os órgãos, todas as células, harmonizando todo o nosso corpo, fortalecendo todos nós, ampliando o nosso campo psíquico, nosso campo de vibrações, nosso campo áurico, para que ele esteja radiante, para que esteja harmonizado e protegido. E vamos, Senhor, te rogar que possamos estar juntos durante a noite, nas tarefas do bem, nas tarefas do amor e do conhecimento elevado, da convivência fraternal e do socorro amigo. Abençoa, Senhor, todos nós e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal.
Então, finalizamos, né? Graças a Deus, retomando os estudos, né? Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Onde recebe os links dos estudos ao vivo, dos estudos no YouTube, que nós gravamos, deixamos tudo lá, né? É só fazer o escaneamento aqui do QR Code, né? E aí você pode entrar no grupo lá, que é um grupo só de links. Nós não temos interação lá, porque eu não tenho como fazer moderação, né? Mas é um grupo que a gente coloca tudo que a gente faz ao vivo, tá? Se você quiser, pode participar. Pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado pelas boas energias, pelo carinho de todos. E amanhã a gente tem os mensageiros, né? Às 20 horas estaremos juntos novamente. Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.